Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação: Tiago Reis. Amigos, boa noite a todos. Estamos aqui começando um quadro novo no canal Bastidores da Política, que é o Entrevista Sem Filtro, um quadro que já existia no blog do TR e no podcast também, e que agora eu estou trazendo para o canal no YouTube, que é uma entrevista num formato diferente, um formato mais descontraído, um formato mais leve, um formato em que você que está nos assistindo possa compreender sobre os assuntos que estão relacionados a temas polêmicos envolvendo a política e que tenham explicações que você quer ouvir e não a que os políticos querem dizer a você. Então a gente vai começar a estreia, vamos estrear o quadro do Entrevista Sem Filtro hoje com o meu amigo Adi Machado, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, é um amigo pessoal, um advogado que dispensa comentários na sua trajetória política e profissional, né, porque, para quem não sabe, faz política também quem atua nos bastidores. Então, apesar de Adi nunca ter disputado nenhuma eleição, ele atua fortemente nos bastidores da política sergipana e agora está pretendendo disputar um cargo majoritário pelo Cidadania a convite do senador Alessandro Vieira. Então, Adi, eu vou começar querendo que você explique para a gente como foi que surgiu esse convite, de onde foi que surgiu essa ideia de Adi senador. Explica aí para a gente. Bom, senador, especificamente, não tem 15 dias. Na verdade, o convite inicial ocorreu lá em agosto, acredito, agosto de 2021. Uma visita que fiz ao gabinete do senador Alessandro. Ele me fez o convite para ingressar no Cidadania e cogitou a possibilidade de uma candidatura minha a deputado federal. Esse foi o convite inicial. E assim a gente foi conversando até minha filiação e a notícia que a imprensa deu disso, candidatura a deputado federal. 15 dias atrás, um grupo de trabalho do Cidadania me incluiu nesse grupo, com muita honra, e a gente começou a discutir o cenário político nacional e local, federações, possibilidades de composição, e o partido entendeu que precisa estar preparado para disputar todo e qualquer cargo, montar duas chapas de deputado estadual e deputado federal e ter nomes disponíveis para governador e para senador. Um médico fantástico, meu amigo, sugeriu durante essa reunião, de maneira muito espontânea, o doutor André Sotero, aqui eu mando um abraço, doutor André Sotero, ele sugeriu o meu nome para o Senado. Eu fiquei um tanto que surpreso na hora, mas os presentes entenderam que o meu nome era bom para aquilo. Eu tive pouco tempo para pensar, mas eu de vez em quando tenho essa, eu sou meio intuitivo. Faço essa leitura do cenário, às vezes, partindo do meu coração. Mas aí, do meu lado estava Ricardo Marques, depois Sheila Galva, o doutor Samuel, Geórgio, um assessor de Kit representando o Kit, Herbert, um grande amigo que eu encontrei lá no Cidadania. A turma gostou do nome e eu disse, olha, eu me disponho. Quando eu disse me disponho, é porque eu fiz uma análise do cenário. Os nomes que eu vejo apresentados para a imprensa, para a sociedade, como possíveis candidatos ao Senado, com respeito a todos, mas o que eu vejo é uma disputa para quem vai ser o indicado do Belivaldo. Eu não vejo uma discussão quanto ao que eu tenho a oferecer para Sergipe. Então, nesse caso, você enxergaria, fazendo um trocadilho, você enxergaria uma dança das cadeiras aí para ver quem é que vai ser o candidato de Belivaldo, porque o foco é ser o candidato de Belivaldo. Sim. Enquanto que eu acho que poderia entrar nesse cenário para mudar um pouco o foco da discussão. O que a gente pode fazer para Sergipe? Por exemplo, de cara eu já imaginei algo que eu tenho observado com alguma preocupação aí do cenário político. Os mandatários têm usado muita propaganda de dizer, olha, trouxe emenda
para o município, trouxe emenda para aquele outro município, emenda para o hospital tal, emenda para aquele. Emendas são importantes, claro, porque é o destino de recursos públicos para a comunidade, para algum serviço público. Até aí, nenhum problema. Imagine, se eu estiver no Senado, na Câmara Federal, vou buscar recursos, isso aí também. Agora, a análise crítica que eu faço em relação a isso é que um parlamentar federal não pode ser um catador de emenda. Não é isso que qualifica o mandato de um parlamentar. Por quê? Imagine o seguinte, eu levei uma emenda para o município ribeirinho, por exemplo. Eu ando muito no Baixo São Francisco e levei uma emenda para o município. Aí fiz uma praça ali, o prefeito construiu a praça com o dinheiro dessa emenda. Mas na hora de eu votar o Código Florestal, eu permiti que o Rio São Francisco fosse prejudicado com afrouxamento de regras ambientais. Ocorre que a salinização já está em Brejo Grande, do Rio São Francisco, diminuída agora com esse aumento de vazão. Se essa salinização chegar em Japoatã, chegar em Nelópolis, ali em Japoatã, a agricultura daquela região se acaba. Porque como é que eu vou fazer irrigação com água salgada? Não há como. Então, veja, vai ser afetada eu a dei 100 mil, e a piscicultura também. Sim, dei 100 mil, fez a praça, claro, a praça é positiva, fui lá, votei no Código Florestal de maneira negativa, sem pensar no povo, o rio foi salinizado, a agricultura acabou, toda a economia do Estado foi prejudicada. Então, na verdade, o mandato parlamentar tem que ser qualificado não apenas pelo valor de recursos que a pessoa traz, mas pelo comportamento do parlamentar nas votações no Congresso Nacional. Puxando esse gancho, eu gosto da entrevista quando ela dá o gancho para o entrevistador fazer o trabalho de uma forma mais conduzida, melhor conduzida. Puxando por esse gancho, então, o que é que qualifica Adir Machado para ser candidato ao Senado? Qual é o diferencial hoje de Adir Machado diante dos outros nomes que estão postos na disputa para o Senado? Muito bem. Em primeiro lugar, eu diria que eu respeito muitas causas de cada político, de cada representante, de cada líder comunitário. Cada um tem uma causa, né? Um tem a causa do animal, outro tem a causa da segurança, outro tem a causa da educação. Isso é muito salutar. O ambiente legislativo, das casas legislativas, dizem, um jargão, é a caixa de ressonância da sociedade. A sociedade é composta por esses segmentos todos, os evangélicos, os católicos e tal. Como é que eu me situo nesse cenário? Como um generalista. Não como um especialista de qualquer dessas causas. Eu fui um sujeito talhado durante a minha vida para, a partir da Constituição Federal, conhecer a coisa pública. Então, eu não tenho uma causa específica para apresentar o eleitor. O que eu tenho mesmo é um preparo técnico, modéstia à parte, para dizer que eu sou um especialista em orçamento público. Eu passei mais de 10 anos da minha vida fiscalizando a execução orçamentária de prefeituras e governos. Eu conheço como que o orçamento gira, e orçamento é importantíssimo para a população. Conheço das leis. As leis estão sendo modificadas para encontrar um recuo do combate à corrupção. Em compensação, também tenho sensibilidade política, porque as assessorias que eu prestei durante a vida me fez ampliar isso. Por que eu estou falando isso? Porque combate à corrupção é uma bandeira importante, mas ela não é suficiente para resolver o problema do povo. Ela não resolve o problema do prato de comida que está faltando, do gás que subiu. E aí eu fico imaginando alguns parlamentares discutindo no Congresso Nacional aumento de combustível, aumento do gás, condução da Petrobras. Por quê? Porque a solução da economia brasileira não é um tema muito simples, para você inclusive falar ao povo. São temas complexos. E aí eu não consigo admitir aquele sujeito, por exemplo, que vai ser candidato a presidente da República e quer dizer que vai pedir auxílio ao posto de Piranga, né? Tipo, o Jair Bolsonaro com Paulo Guedes. Agora o Moro está fazendo a mesma coisa. Quando apertam ele em economia, ele está
buscando alguém que ele diz que está consultando especialistas. Está tudo bem, que consulte especialistas, nenhum presidente, nenhum governante governa sem equipe, mas o que eu quero dizer é que você precisa de líderes políticos, parlamentares, presidente da República, que tenham uma visão macro, generalista da coisa pública brasileira, da República, capazes de discutir todo e qualquer assunto, ou seja, preparado para os grandes debates nacionais. Eu me sinto preparado para os debates nacionais. E o que eu quero? Debatendo com os meus concorrentes, debatendo com a sociedade, aproveitando espaços como o que você está me dando e dialogando com a sociedade, e ela que julgue, no modelo democrático brasileiro, se as opções que estão aí são melhores do que a que a cidadania está apresentando. Então, veja, meus amigos, esse aqui é Adi Machado como ele é. Só que aí a gente vai dar um pouquinho de aperto, ele está muito à vontade, aí a gente vai dar um pouquinho de aperto nele, né? Porque a entrevista fica melhor e você pode avaliar melhor até como uma opção de futuro candidato a senador pelas propostas dele, diante das respostas que ele vai dar aqui nessa entrevista. Você se classificou como um generalista. Sim. Um generalista. E um político generalista, ele não tem a capacidade de, com muita facilidade, perder o foco de atuação, porque quando você é generalista, você recebe a causa dos agentes comunitários de saúde, querem o piso. Você recebe a causa dos enfermeiros, da enfermagem, que quer o piso salarial e quer a redução das 30 horas, para as 30 horas semanais. E tantas outras causas trabalhistas, que olhem que eu estou me atendo só a causas trabalhistas. Como você, na condição de parlamentar, se eleito for generalista, vai poder manter o foco diante de tantas situações que são distintas? Vamos lá. Comecei a minha vida na Câmara Municipal de Aracaju. Lá o que eu mais pegava? Questões de processo legislativo. Saí para a Assembleia, processo legislativo. De lá, fui para a Secretaria de Estado de Educação. Lá, controle interno, Fundeb, folha de pagamento. Fui para o Tribunal de Contas. Lá, lei de responsabilidade fiscal, execução orçamentária, auditoria. Na minha advocacia, questões constitucionais, pareceres, enfim. Olhem por onde eu circulei. O que eu quero dizer quando eu falo no generalista é o seguinte: você imagine que a minha causa fosse saúde. Se eu fosse apenas um especialista na saúde e conhecesse tudo profundamente da saúde, tudo bem. É como algum médico que se candidata. Com certeza ele tem muito a colaborar, e quando ele se soma com os demais parlamentares, ele dá a contribuição dele. Afinal de contas, ele veio com a contribuição da saúde. Claro. Mas por que eu falo a você que é importante você ter um generalista? E digo isso com o benefício que eu fiz aos servidores, por exemplo, do município de Aracaju e do estado de Sergipe. Quando estive no Tribunal de Contas, houve um momento em que, por exemplo, a Prefeitura de Aracaju não pagava folha. Você deve se lembrar. Lembro. Naquele momento, eu surgi com uma solução, vinda do Tribunal de Contas. Alguns gostaram, outros não, mas o fato é que eu tinha uma solução. Que solução é aquela? Eu disse que o dinheiro que é arrecadado dos impostos da população está ali para ser utilizado na despesa pública. Mas a despesa pública é muito ampla, tem muita coisa para ser resolvida. Mas uma parte dela era reservada à educação, que é que eu dizia, você tem que pegar esse dinheiro e colocar na educação. Outra parte era reservada na saúde. Quem que fez essa reserva? A Constituição Federal. Eu não tenho que ter sabor para isso. A Constituição é a lei maior do país, a gente tem que obedecer. Depois disso, algum outro valor constitucional é maior do que a vida? Portanto, o salário dos servidores era para manutenção da própria vida, da dignidade do servidor. Portanto, o que a gente fez? Bloqueou as contas da prefeitura até pagar os salários dos servidores. Então, veja, a Constituição nos dá norte. E eu, naturalmente, consegui, a partir da Constituição Federal, oferecer soluções, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, seja no campo da segurança pública, enfim, da previdência, dei a minha colaboração, enfim, em vários setores. O que eu quero dizer com isso é que, certa oportunidade, eu discuti num grupo de WhatsApp, inclusive com a participação do senador Alessandro, com uma preocupação.
me veio um questionamento que eu certa oportunidade de discutir com o presidente do TRT. A gente, numa viagem no aeroporto, começamos a discutir. Será que o maior problema brasileiro é a corrupção ou a incompetência? Alessandro demonstrou ter inclinação para entender que é a corrupção, num debate recente. Lá no debate antigo, o presidente do TRT tinha a avaliação de que a incompetência é muito grave. Eu não sei se hoje eu consigo fazer essa definição, mas consigo te dizer que a incompetência é um mal tão ruim para a população quanto a corrupção. Portanto, o que eu pretendo, acho que de maneira até ousada, quem sabe até um tanto sem modéstia, entender que minha participação no cenário nacional pode qualificar o debate, porque eu acho que me preparei para isso. Eu sou daquele cara que eu sempre digo, eu fiz CDF na escola, CDF na universidade, CDF, eu acho que eu me preparei para isso. Onde trabalhei, quis atuar intensamente, aprender tudo o que eu podia. Agora eu acho que é a hora de eu devolver um pouquinho à sociedade aquilo que ela me proporcionou. Perfeito, eu entendo esse seu ponto de vista. Concordo até que pessoas com a sua capacidade devem sim participar do pleito, devem sim escolher, abraçar questões políticas e disputar eleição para até qualificar e melhorar o cenário político, não só aqui em Sergipe, mas o cenário político nacional também. Só que você falou numa questão interessante que foi o norte da política, o norte da política a partir da Constituição. No momento que a gente vive hoje, nacionalmente falando, onde, a meu ver, essa é a minha opinião, a Constituição ela vem sendo estuprada, ela vem sendo rasgada, ela vem sendo destruída por decisões estapafúrdias. E olhe que eu não sou um profissional do direito, eu estou fazendo a minha avaliação enquanto profissional da comunicação, diante de fatos que a gente colhe e faz a comparação e, consequentemente, tira as conclusões. Então, como é que hoje o brasileiro ele pode se sentir protegido pela Constituição e pelo legislador, se o Legislativo, se o Congresso Nacional hoje se encontra refém de um judiciário que é militante? Bom, em primeiro lugar, eu diria para você que é refém porque quer, refém porque o povo quis, refém porque não qualificou o Congresso Nacional. Exemplo disso. Eu protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que o ministro é ruim, acho que o ministro rasga a Constituição, acho que o ministro vota contra o povo, acho que o ministro está abusando do seu poder. E o que eu posso fazer contra esse ministro? Posso caçá-lo pelo crime de responsabilidade, pode fazer um impeachment. Agora, quem faz esse impeachment do ministro do Supremo? O Senado Federal. Agora, quando você elege senadores que não têm independência, senadores que têm um rol de processos criminais na gaveta dos ministros, esse senador não tem condição de abrir um processo contra o ministro. Esse senador não tem condição de ser relator. Esse senador não tem condição de formular uma denúncia contra o ministro. Nenhuma. Então, a qualidade do Senado Federal é primordial para que o poder se equilibre. O poder não se equilibra porque o Senado está de compras. Essa que é a grande verdade. Então, a Constituição não é ruim. Ela criou elementos para que o poder controle o outro. Agora, é necessário que o poder tenha condição e legitimidade para exercê-lo. Não tem. Eu quero dizer que essa eleição agora, o primeiro turno dessa eleição, a população deve se concentrar na eleição legislativa. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu vou fazer uma campanha geral. Em toda entrevista minha eu vou falar isso. A população precisa ficar atenta. Porque se ela vota em Bolsonaro, se ela vota em Lula, se ela vota em Ciro, se ela vota em Moro, se ela vota em Alessandro, se ela vota em Simone Tebet, Dória, quem for o eleito, se a população no primeiro turno eleger este centrão que está aí,
que vai gastar os 6 bilhões do fundão, esse presidente não vai colocar o país no trilho. A gente vai esperar mais 4 anos. Ou seja, não vai governar. Não vai governar. Não vai executar o projeto que a população abraçou pelo voto no poder executivo. E eu não falo aqui em votar só em parlamentares que estejam com Bolsonaro, só em parlamentares que votem em Lula. Eu falo em votar em parlamentares qualificados, sérios, honestos. Eu vou só dar um exemplo para você. Vamos só imaginar que eu esteja no Senado Federal. Certo. Bolsonaro foi eleito. O que eu posso dizer à população para ela não votar enganada, caso o meu nome seja aprovado, eu quero dizer o seguinte: seja qual for o governo, de Lula ou de Bolsonaro, no dia seguinte, o que eu vou procurar é esse governo, seus projetos e tentar ajudá-lo. Governo que for. Eu não vou, se for eleito alguém da oposição, no primeiro dia já pensar o que eu posso fazer para esse governo não dar certo. Eu estaria matando o país que meus filhos moram, que meus netos virão. Olha, metade dos nossos jovens querem sair do país. Eles não têm esperança no que tem aqui. Esse país não está gerando oportunidade para os jovens. Então, o que eu tentarei ajudar o governo que for. A diferença é que, se o projeto não for alinhado com o meu pensamento, eu estarei, vamos dizer assim, tentando aqui e acolá fazer uma emenda, fazer um projeto que ajude este governo a encontrar um caminho do meio. Mas não vou combater o projeto eleito pelo povo. Interessante você colocar essas questões, porque é dessa mesma forma que eu penso política. Eu acredito que os projetos políticos que acolham as demandas da população, eles têm que prioritariamente serem apartidários, porque a partir do momento que você deixa o partidarismo de lado para pautar uma questão que seja de fato relacionada a uma demanda da sociedade, da população, a coisa anda. Então, saindo do plano nacional, vindo para cá, para Sergipe, como é que a DI se coloca no cenário sergipano? No cenário sergipano. Porque hoje, Sergipe é um estado muito pequeno. É um estado muito pequeno, existe aquela célebre frase do catedrático Albano Franco, que em Sergipe todo mundo se conhece. Então, como é que a DI se posiciona no cenário político sergipano? Porque, sendo um estado muito pequeno, não são muitas as opções. Né? Não são muitas as opções. E, por ser um estado muito pequeno, volto a dizer, existe a cobrança das tomadas de posição, de que forma você vai se posicionar. E quando existe a cobrança das tomadas de posição, existe também a cobrança de que você caminhe naquele projeto alinhado e amarrado daquele jeito. Ou seja, não tem brecha para a independência, não tem brecha para você, Adi Machado, e essa também é a minha visão, né, que eu estou aqui discutindo com você, como eu disse a vocês no início, e estou aqui conversando com a Adi. É um bate-papo, essa entrevista é um bate-papo, é uma conversa para que você possa absorver os conteúdos relacionados à política de uma forma mais simples. Então, de que forma é que você vai se posicionar? Porque ou você é Chico ou você é Francisco aqui. Então, como é que a DI vai colocar as pautas dele, apresentar as pautas dele para a sociedade, sem que essas pautas sejam ofuscadas por projetos maiores? Bom, e tem um probleminha aí no finalzinho do seu questionamento, que é o voto útil. Essa é uma campanha que eu estou acreditando também, vou para a rua contrária ao voto útil. A população fala que quer renovação. Mas aqui e acolá é como o machismo, sabe? A gente é contra o machismo. Mas aqui e acolá a gente se pega numa conduta machista. Você já percebeu isso? Eu tenho aprendido muito quando eu entrevisto as mulheres nisso. A gente vai se reconhecendo machista aqui e acolá e a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo.
Então, é a mesma coisa, eu digo, a sociedade, ela quer renovação, mas aqui e acolá, ela é conservadora em alguns aspectos. Eu digo isso por quê? Porque quando fala assim, ninguém me questionou até agora, ninguém me questionou. Candidatura ao Senado, se eu tinha conteúdo, ninguém me questionou. Se eu tinha condição moral, ninguém questionou. Se eu tinha como fazer o debate, se eu, enfim, nada. Não questionou. Questionou assim, será que você ganha? Será que você consegue enfrentar esses gigantes? Então, só que eu digo o seguinte, se você não se coloca à disposição, se a sociedade não se dispõe a derrubar os gigantes pelo voto, nunca vai ter renovação. Porque os gigantes que estão aí são os gigantes do sistema, são as crias. Então eles já estão aí, já estão nos mandatos, vão ficando, vão se consolidando e vão trocando as cadeiras, como você disse, vão fazendo a dança das cadeiras. Não foi mais nada do que isso. Mas eu confio que a sociedade busca o novo, busca a novidade, busca a renovação. E quando eu falo renovação, lembrando nosso amigo Reinaldo Moura, não estou falando da idade, estou falando da ideia. Quando eu falo de busca de renovação, também não é aquele que nunca teve mandato, porque eu conheço mandatários que eu votaria, insistiria na presença dele no Congresso, na Assembleia, na Câmara. Eu conheço bons parlamentares. Portanto, a renovação que eu falo não é a renovação do mandato ou da idade. E uma oxigenação no sentido da pessoa ter coragem de não ser mais do mesmo. Então, por exemplo, eu não posso sair aqui oferecendo soluções mágicas, porque as pessoas acham que oferecendo soluções mágicas encanta a sociedade, vai enganar o cidadão e aquilo eu vou ter voto. Então, eu vou insistir num discurso e tentarei convencer a sociedade, mas sem promessas falsas. Eu vou só te dizer, a violência está aí. Certo. As pessoas querem segurança pública. Um problema muito grave. Um problema muito grave. Mas qual é a tendência do marqueteiro mandar o seu pupilo falar? Só olha, nós vamos armar a polícia, vamos dar mais treinamento, vamos aumentar o número de viaturas. Tudo bem, tá certo. Não tem outra forma de você fazer polícia, não é? Tem que fazer treinamento, tem que dar arma, tem que dar viatura. Receita de bolo. Receita de bolo. Receita de bolo. A questão é a seguinte: a solução da segurança pública parte de uma premissa equivocada. Qual seja, não está tendo punição para o bandido. Eu tenho que aumentar a punição do bandido. Tanto que a polícia tende a fazer o quê? Matar mais no confronto. Ser mais dura com o bandido. Isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Você mata 10, surge 100. A questão é, e por que surge 100? 100 porque o Brasil está ficando cada vez mais desigual. A concentração de renda do Brasil é uma coisa estúpida. Me parece que no mundo só um país ganha no Brasil. Mas, a depender do Instituto que meça, está entre o primeiro e o 10º no Brasil. Quanto maior a desigualdade, maior concentração de renda, mais violência. Veja o que vai acontecer agora na reforma tributária. Tem avanços? Tem. Mas na hora que eu corrijo índices do imposto de renda, eu aumento o espaço de isenção, mas ainda muito inferior ao que a inflação trouxe no período. Mas quando eu chego lá em cima, eu avanço pouco. O que eu estou fazendo isso aqui é sacrificando a classe média. Traduzindo, a reforma tem seus ganhos, tem suas vantagens, mas ela sacrifica a classe média. Ela empobrece uma certa categoria da população, mas não sacrifica o rico. Esse tipo de reforma tributária, a pessoa acha que é só uma reformazinha lá, que não vai afetar o problema da segurança pública, mas afeta. Então, é isso que eu falo, sabe? Imagine quando você elege o coronel não sei o que lá, e ele diz, não, vamos aumentar a pena do bandido. Aí ele quer fazer o quê? Resolver o problema de segurança pública, aumentando a pena de um crime de 4 para 20 anos. Ocorre que aquele tipo de crime na sociedade, 100 crimes acontecem, 5 são punidos. O recado que se passa para a sociedade, para o criminoso, é 95 escapa. Ele comete aquele crime que ele quer ficar na estatística da maioria. No fundo, a solução da segurança pública, desse ponto de vista, não é aumentar a pena, é diminuir a sensação de impunidade. Ou seja, é gerar para o criminoso a sensação e a certeza de que ele vai ser punido. Então, isso, vamos aumentar a pena de crime tal. Aí, esse aí é que eu quero.
vai acabar com a bandidagem no Brasil. Esse deputado está enganando o eleitor. Porque no fundo ele sabe que isso aqui é jogar para a galera, como se diz. Mas não é enfrentar o problema da segurança pública com cientificidade, com garantia, com estudo. É o que a gente vê muito, né? A gente vê o discurso pronto. Fácil, né? O discurso pronto. Você vê o político profissional se apresentar e ele, vamos trabalhar nos 3 pilares: saúde, educação e segurança. Acabou. Se você faz discursos genéricos, apresenta ideias que num primeiro momento parecem encantar, mas que lá na frente não são sequer exequíveis. Então, veja só. Qual é o mote hoje de Adi Machado enquanto pré-candidato ao Senado? O mote de campanha, o mote de trabalho. O que é que você hoje, na condição de pré-candidato, vamos sair da sua zona de conforto. Vamos sair da sua zona de conforto. Você é pré-candidato ao Senado, correto? Sim. Vamos falar com o Adi eleitor, não o Adi candidato ao Senado. O que é que o Adi eleitor enxerga que um candidato a senador precisa apresentar para a sociedade sergipana hoje para trazer de solução para as demandas, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação? O que é que o Adi eleitor entende que o candidato a senador tem que propor para a sociedade? Tem um jargão que, quando o político vai querer criticar o outro, genericamente, fazer um discurso político, ele diz: fulano não tem um projeto, né? Qual é a plataforma? Quais são as propostas? No meio da campanha, o que é que dizem? Quando começam a brigar: não, a gente quer ouvir propostas. Mas que proposta você ouve no horário eleitoral? Qual é a proposta que você lê nos jornais? Não tem proposta não. Proposta genérica. Vamos melhorar a educação, vamos valorizar os professores. Você não disse como. Verdade. Você não está estudando o problema e oferecendo uma real solução. Então, o que eu posso afirmar é que, em momento nenhum, já aproveito, daqui a pouco a gente vê se chega nesse ponto, que ficam me perguntando toda hora, mas o fato é, eu não vou participar do pleito eleitoral para destruir a imagem de ninguém, para desconstruir nada. Eu tenho o que falar. Eu tenho que debater. Você tem o que falar, você tem conteúdo. Não quero saber quem é que está aliado com quem, se fulano tem ou não tem certa orientação sexual, se fulano um dia esteve com fulano, tu sair de um partido para outro, isso não vai me interessar. Se o seu eleitor e o seu agrupamento cobrar que você vá para o enfrentamento com o governador Belivaldo Chagas? Vou com qualquer um. Só quero dizer o seguinte: apenas um enfrentamento com Belivaldo Chagas eu posso dizer como é que ele administrou o orçamento, quais foram as prioridades dele. Eu não preciso falar que você é feio, que você fez isso, que você fez aquilo, tá certo? Então, entrar em características pessoais, ficar no denuncismo, não. Então, o que eu quero mostrar para a população é que ela pode encontrar uma opção para Senado com qualificação. Vamos discutir educação? Então, muito bem. É uma proposta genérica da pessoa lá, quer que eu diga uma? Aí vem que você é um especialista um parlamentar, em educação, trabalhou muito tempo em educação. Aí vem um parlamentar e chega lá e diz assim: vamos botar a educação em tempo integral. Certo. Mas essa decisão administrativa de colocar a educação em tempo integral não é propriamente uma decisão legislativa, é uma decisão do executivo. Ele não pode fazer isso lá. Gera custo. Tá? Além disso, ele gera custo lá no plano nacional para o município. Então, na verdade, ele está enganando o sujeito. Ele tem que dizer de que forma ele vai legislar sobre a educação. E não esse tipo de conduta. Só pegando exemplos bem grosseiros, é porque assim, em época de campanha municipal, o vereador chega ali na esquina e diz: eu vou mandar assaltar essa rua, eu vou conseguir fazer isso. Mas quem faz isso é o prefeito. Ele pode fazer uma indicação, ele pode fiscalizar o executivo. Então, na verdade, o que eu vou tentar é qualificar o debate com propostas concretas. Com propostas concretas. Eu quero dizer o seguinte: olha,
como é que nós vamos resolver o problema da educação, como é que nós vamos resolver o problema da saúde, como é que nós vamos resolver o problema da previdência. Deixa eu te dar um exemplo no tocante à educação, que eu tenho dito lá, e eu quero ir, né? Quanto mais eu repito isso nas entrevistas, mais vai chegando em maior número de pessoas em Aracaju e em Sergipe. Olha, quando você, Tiago, está na sua casa, administrando as suas contas, você e a sua esposa, e alguma coisa aperta, vocês receberam menos, tiveram uma despesa maior com o filho, enfim, fizeram investimento. Quando você tem a perspectiva de ter uma despesa maior do que a receita, o que é que você faz? Você senta com a sua esposa e diz assim: filho, nós não vamos para a praia todo domingo não. Um dia a gente fica em casa, outro dia a gente vai. Se a gente for, a gente vai levar uma comidinha de casa, não vamos comer no restaurante não, vai ser assim e tal. Você sai pegando coisas supérfluas e você sai tirando. Você não diz a ela em primeira mão, quando senta para conversar sobre o aperto financeiro, você não diz a ela assim: olha, vamos tirar nossa filha da escola. Não é essa a sua prioridade. Vamos dar uma educação de pior qualidade para a nossa filha, porque aí a gente vai gastar menos e a gente consegue continuar tomando a cervejinha no final de semana. Tenho certeza que não é isso que você faz. Agora o Brasil faz assim. O Brasil quer fazer um investimento maior, o Brasil quer deslocar um programa social ou aperfeiçoar um programa social para ter mais votos. Aí ele procura um espaço no orçamento onde a gente tira da educação, Da saúde, da ciência e da tecnologia. Então, na verdade, ele tira exatamente onde é essencial para colocar onde não é essencial. Se for na minha área, do controle das contas públicas, o Brasil vende um resultado, que a gente fala tecnicamente agora, né? Um resultado primário positivo, ou seja, o Brasil tende a arrecadar mais do que gastar, esse é o esforço. O Brasil tenta gerar um equilíbrio fiscal, controla a inflação o tempo todo com alta de juros, e aí esses juros aumentam a dívida do Brasil, eu controlo as contas do poder público para sobrar um dinheirinho, pego esse dinheiro, pago dívida. E as coisas continuam como estão. Se apropriando de um discurso neoliberal, se você for olhar a Petrobras hoje, em relação à época do Petrolão, por exemplo, o lucro está estúpido. Claro, o lucro está estúpido porque ela produz em real e dolariza a sua atuação no mercado. Entre dólar e real vai uma distância enorme. Tudo bem. Aí, entre o que gastou para produzir produz em real e recebe em dólar. Isso. E o que vende, lucro enorme. Resta saber o seguinte: essa empresa só tem um único objetivo no Brasil: ter lucro. O que não se percebeu, o general lá que está dirigindo a Petrobras, é que quando ela aumenta demasiadamente o combustível, o açúcar fica mais caro, o feijão fica mais caro. O pobre começa a experimentar dificuldade de sobrevivência, a inflação cresce. Há uma série de efeitos disso na economia. Então, esse ideal neoliberal, pura e simplesmente, não é solução para a nossa economia. Pode ser para algum lugar, mas não é para o Brasil. Não dá para a gente importar ideais teóricos e colocar no Brasil fingindo que nosso povo não é sofredor. Então, eu posso dizer para você que eu não sou contrário à estrutura capitalista, portanto, não sou um socialista, mas não defendo o Estado mínimo de maneira ortodoxa. Eu penso que o Estado é estimulador e regulador da economia. Então, há um tempero. Eu prefiro o equilíbrio, medidas na economia de forma diferente. O que eu fico imaginando, Tiago, é certos candidatos discutindo esse assunto. Qual o preparo que ele tem para discutir isso? É o que eu vou questionar a população. Por exemplo, vamos tocar num possível concorrente seu. Sim. Né? Porque eu gosto muito de trabalhar as campanhas políticas, colocando os personagens para participar dos debates e possíveis embates, mas de forma respeitosa no campo das ideias. Um possível concorrente seu, o empresário Laércio Oliveira. Ele é um empresário de sucesso, renomado, tem uma grande quantidade de empresas aí que trabalham na prestação de serviços, e essa é a minha opinião enquanto
profissional da comunicação e enquanto cidadão também, não vejo na figura de Laércio Oliveira a representatividade para construir uma imagem no Congresso Nacional de um senador que vá assumir a vaga no Senado preocupado com as demandas da população. Eu vejo sim que assim, nada contra isso. Eu vejo sim que, se eleito chegar a ser, vai ser um parlamentar que vai estar focado nas demandas dos empresários, dos empresários que trabalham num ramo semelhante ao dele. O foco vai ser o empresário. Gera emprego e renda? Gera, consequentemente, traz investimento para as indústrias, traz investimento para o comércio, gera emprego e renda. Mas você tem um parlamentar limitado. E o que é que eu vejo hoje, enquanto cidadão? Eu vejo que os parlamentares hoje, eles estão muito limitados. Não há a qualificação que você falou no início de algumas das suas colocações. Não há preocupação com a qualificação para você saber sobre o que falar. Você está preparado para falar, ter argumentos para defender a sua tese e até convencer. Vou citar um exemplo de um cara que é profissional na enrolação. Ele é profissional na enrolação. Inteligentíssimo, preparado, estudado, mas num debate você não vá com ele despreparado não, que ele lhe atropela. Ciro Gomes. Ciro Gomes ele faz assim. Ciro Gomes ele está num debate e poucas pessoas já perceberam essa técnica dele. Ele está num debate com outros presidenciáveis e aí num dado momento ele joga um dado aleatório. A pergunta foi direcionada para você. Ele jogou um dado aleatório. E ele percebeu que o dado aleatório que ele jogou, você não comentou. Quando ele percebeu que você não comentou, ele disse, ele não sabe. Ele não sabe do que eu estou falando. Então eu vou para cima dele inventando dados e vou tirar dados de onde não existem, porque o mediador não vai chamar Ciro de mentiroso e ele vai atropelar o cara. Então, é esse tipo de falta de preparo que existe hoje e que está sendo repetido. Porque os jovens hoje estão repetindo isso. Eu não vou aqui aproveitar o espaço da sua entrevista, porque você está se apresentando para quem acompanha o canal Bastidores da Política como pré-candidato ao Senado. Em outra oportunidade eu vou conversar sobre isso com vocês, mas existem figuras públicas aqui em Sergipe que realmente eu sinto vergonha de chamar de parlamentar, justamente pela falta de preparo, pela falta de atuação, de ter apenas o sobrenome. E vem cá, Sergipe é um estado em que o sobrenome garante, confere a você preparo, integridade, você tem densidade eleitoral só por conta do sobrenome. Isso não existe. Por isso que eu, num dado momento, dou valor à esquerda. Por que eu dou valor à esquerda? Só nesse aspecto eu dou valor à esquerda. Porque só a esquerda ela abre espaço para mim, para você conversar sobre política. Conversar e se engajar e tocar um projeto para frente. Se você for para um PSDB da vida, se você for para um PSD da vida, se você for para um DEM, que agora é União Brasil da vida, e você não tiver um sobrenome ou não tiver um bom saldo na conta bancária, meu amigo, você não vai para lugar nenhum, não.
você não progride, você não é visto como uma figura pública que pode contribuir no processo eleitoral, não. Não, você é visto como um correligionário que pode servir cafezinho, que pode ser boy, que pode ser motorista e qualquer coisa desse tipo. Nesse ponto, a esquerda ela tem a condição de dar oportunidade, mas peca na questão de que só a esquerda tem razão. Que eu não acho que a esquerda, o pensamento da esquerda, ele é imprestável, ele é inútil. Eu não acho. Eu acho que existem pessoas que têm uma linha ideológica voltada para a esquerda, mas que têm um comportamento voltado para a cidadania que pode contribuir sim com a evolução da sociedade por meio de projetos, por meio de iniciativas de natureza política na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa. E é a partir disso que eu, particularmente, fico muito satisfeito de saber que figuras como você estão propensas a participar do pleito e se apresentar como uma opção. E vou comentar o que você falou a partir do início. Você falou em Laércio como possível concorrente. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Laércio, eu me dou bem com ele, eu sei que é um sujeito sério, é um empresário que está aí para o debate de legitimidade. Agora, preciso deixar claro para você uma coisa. O que eu propunho no debate político, no caso específico, Laércio, Adi, vamos questionar a população do seguinte: a reforma trabalhista defendida por Laércio resolveu o problema da relação patrão-trabalhador? Aumentou o número de empregos no país? Diminuiu? Foi o que aconteceu. Eu sei que ele defende a reforma trabalhista e eu entendo que a reforma trabalhista poderia ser necessária aqui em alguns pontos, mas ela foi muito equivocada. Do mesmo jeito que eu defendi que na segurança, sim, na reforma tributária, tem erros de premissa, também teve um erro de premissa na reforma trabalhista. É imaginar que a única solução para as relações trabalhistas é flexibilizar as regras trabalhistas. Isso é um equívoco. Vejam, o que a gente precisa é criar oportunidade de emprego. Eu já falei uma parte lá na educação, a gente está investindo menos, a gente está mal na educação, esse jovem vai sair e não vai estar qualificado para as demandas que o mercado nos impõe. Cada vez mais tecnologia, mais preparo, mais conhecimento. Estamos na era do saber. Então a gente já tem um grande problema na nossa mão de obra. Muito bem. O empresário, você falou aí no empresário, e eu supero muito aquela briga antiga do trabalhador contra o empresário. Eu acho que o trabalhador precisa ser olhado com muita atenção, mas o empresário, ele é um empreendedor. A economia precisa girar. Ele não é o câncer da sociedade, não. Não é o inimigo? Não, ele não é o inimigo a ser combatido, não. Eu quero a vida das empresas. Eu quero que ele tenha lucro. Não é por aí. Agora, se esse empresário tem uma folha extremamente onerada e ele é desestimulado a empregar, aí, para o negócio dele funcionar, ele precisa demitir ou ele precisa não contratar porque ele é assim estimulado. Então, no fundo, a gente precisa estimular o emprego. Ora, se o nosso país está sendo desindustrializado, vamos ter menos emprego. Então, no fundo, há outras coisas paralelas à mera flexibilização da relação das regras da relação trabalhista que vão garantir emprego e não isso. Né? O fato de facilitar o patrão contratar não gera em si um aumento do emprego, que foi o discurso utilizado. No fundo, o Brasil estava em crise pela incompetência do governo de gerir a economia e diminuiu um pouquinho os problemas trabalhistas do empresariado, sacrificando o trabalhador. Pronto.
Solução simples e fácil, mas completamente ineficiente, que vai gerar um problema lá adiante. Falei da segurança pública, você aumenta o desemprego, você vai aumentar o problema da violência. Então, no fundo, nós estamos gerando o caos. Eu temo muito que, em um curto espaço de tempo, o Brasil volte a ter um cenário que se afastou da época do equilíbrio fiscal, do equilíbrio monetário, do equilíbrio da economia conquistada na época do real. Eu temo que a gente volte àquele estágio. Vamos torcer que não. Vamos exercer a futurologia gratuita. Vamos exercer a futurologia gratuita, tá certo? No campo do cenário nacional, hoje, como é que você vê a situação das ações propostas pela equipe econômica para a recuperação da economia do país? Na sua visão, elas tendem a dar certo ou elas estão privilegiando apenas preservar as grandes empresas, que muita gente, é o que tem se falado muito, que as medidas de Paulo Guedes estão aí para preservar as grandes empresas, para que lá na frente um programa de assistencialismo venha trazer de volta a informalidade, para em seguida trabalhar um programa de recuperação de empregos de carteira assinada, carteira direta. Queria que você falasse o que é que você acha a respeito disso aí. Tiago, pergunta profunda você fez, muito inteligente. Agora, se fosse assim, era bom. Ainda estava bom. Se ele tivesse privilegiando a grande empresa, ainda estava bom. Eu não tenho nada contra o grande empresário. O problema é que esse empresário, problema não, né? A vantagem é que esse grande empresário produz, dá emprego, gira na economia. A economia traçada por Paulo Guedes não privilegia empresa alguma, nem a grande nem a pequena. Ela privilegia a especulação financeira. Ou seja, aquele sujeito que na verdade não está preocupado em produção nenhuma. Ele está preocupado em botar dólar para lá, dólar para cá. Então, ganhando dinheiro com juros. Nada mais que isso. Trocando em miúdos, você está trabalhando no mercado especulativo, no sobe e desce das ações. Pronto. Eu vou apostar hoje que o dólar vai bater tanto e que eu vou ganhar tanto amanhã, e amanhã eu retiro e compro novamente na baixa. Só é bom para especulador e para banco. Para quem produz, a economia brasileira não está contribuindo em nada. Ou seja, um Brasil que está preso ao financismo, que não foi um problema apenas de Bolsonaro. Então, Lula teve avanços nos programas sociais, mas o seu ideário econômico não foi muito diferente do ideário neoliberal, não. Foi tudo igual. Não saiu desse script. Tá? Aqui e acolá, no governo de Fernando Henrique, especialmente no governo de Itamar, houve uma pequena diferenciação. No mais, o Brasil girou assim. Ou seja, é bom para o especulador e ruim para o povo. O Cidadania não vai poder ficar em cima do muro. O Cidadania é um partido que vem crescendo, é um partido que vem trazendo para a legenda figuras importantes, figuras de peso e de densidade eleitoral. Está crescendo aqui em Sergipe, eu vou dizer que está crescendo, porque, na minha opinião, o senador Alessandro Vieira, em alguns momentos, pecou na condução do partido para fazer ele crescer. Ele teve oportunidades de fazer o partido crescer, mas aí ele esbarrou naquela: não vou entregar a fulano porque fulano se aliou a ciclano e faz parte da velha política e eu não quero. Sergipe é pequeno, um estado muito pequeno, e observar essas particularidades é muito importante para fazer um agrupamento crescer. Eu ainda hoje conservo a opinião que não existe oposição. Ainda não existe oposição. Pode ser que até outubro desse ano surja um grupo sólido de oposição, mas até agora existem opositores. Oposição não. Oposição não. O Cidadania ele vai ter que se posicionar.
Em relação no cenário nacional e aqui em Sergipe. E aí eu primeiro pergunto para o cenário nacional. No cidadania, por que Lula não presta? Veja, o contato que eu tenho com cidadania e nível nacional é apenas através do senador Alessandro e dos posicionamentos que eu vejo na mídia da senadora, né? É o que eu conheço mas você sabe que existem muitos parlamentares do cidadania que são simpáticos ao retorno do ex-presidente Lula. Sim, eu vi o Cristóvão Buarque defendendo isso. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso a natureza da minha pergunta. Como é que você enxerga? Porque você é pretenso candidato ao Senado. Vai figurar no cenário nacional durante a campanha como um pretenso candidato ao Senado. Então, por que Lula não presta? Ou presta? Então, eu não sou muito daquele que avalia, seja o personagem que for dizendo presta ou não presta. Eu digo que ele tem méritos e também tem problemas. A mesma coisa Bolsonaro ou qualquer um outro. Qualquer um outro. Agora, é preciso entender a posição política. Eu não sou favorável a incorporar o projeto Bolsonaro. Nem sou favorável a nos incorporarmos ao projeto Lula. Primeiro porque são projetos personalistas e populistas, todos eles. Eu penso que esses dois itens prejudicam muito a democracia brasileira. Primeiro ponto. Segundo, a disposição desses dois grupos é um tanto maléfica para o país, é chamada polarização. Que consequência eu vejo nisso? É que se a gente tiver um país muito dividido, a tendência é que quando um ganhar, no dia seguinte o outro está trabalhando para derrubar. O impeachment já está na frente do pensamento do sujeito. Sabe? O Brasil não vai caminhar para frente com esses dois lados assim, brigando de maneira muito dividida. O que eu torço é para que o Brasil encontre uma alternativa a isso, que não tenha um olhar negativo nem para lá, nem para cá, mas que una os brasileiros em torno de um projeto que possa dialogar com o Congresso e encontre aqui personagens dispostos, eu digo, ser modesto mais uma vez, como eu pretendo ficar. Ou seja, se for o Bolsonaro, ajuda, não é Bolsonaro, é o Brasil. Se for Lula, não ajuda Lula, ajuda o Brasil. Se não sair dos princípios inegociáveis, dos valores que a gente tem na República e na Constituição, vamos ajudar o Brasil. Então, eu vejo muito perigoso a gente estimular essa polarização. O debate do primeiro turno para o Executivo vai servir para a gente quebrar as forças desses dois lados e forçá-los, acaso essa polarização vá até o fim, forçá-los a negociar pontos que a gente acha que precisa, vamos dizer assim, precisa de um olhar mais atento do povo brasileiro. É o que eu espero. Mas eu não tenho influência no nível nacional. Você não vê. A influência a nível nacional, no seu caso, ela vai surgir naturalmente. Você já tem uma inserção pela sua profissão, pelo seu ofício, você já tem uma inserção lá fora, em Brasília, transita muito bem, defendendo suas causas, você conhece bem o ambiente lá. Mas não é uma utopia pensar que o povo brasileiro pode enxergar a política de uma maneira diferente, porque as eleições de 2020, em todos os municípios, eu percorri de diversos municípios. Eu fiz política na região que tem o maior bolsão de pobreza do estado de Sergipe, que é o Baixo São Francisco. Então, eu vi muita gente trocando o voto pelo bloco, pelo cimento, pela telha, pelo bujão de gás. Então, o imediatismo ainda continua sendo a pedra fundamental e decisiva numa campanha. Perfeito. Eu não nego a realidade, não sou um sujeito que não pisa no chão, não anda na rua, pelo contrário. Mas eu quero dizer que, como político,
assim como um jovem, sem sonho, sem utopia, não dá para fazer política. Porque, veja, eu sou advogado. A justiça é uma utopia. Se a gente não tiver esta utopia, esta mira na justiça, essa nossa lida, né? Esse nosso ambiente judiciário fica muito desumano. A segurança jurídica é importante, mas sem justiça, ela vira uma guerra de salve-se quem puder. Mas que justiça? É para que a gente realize o direito. O direito, quando ele é dito, ele é posto no processo, ele não é meras regras formais de direito. Ele precisa pegar aquilo que a lei entendeu previamente com justiça e entregar para quem tem. Se a gente não estiver mirando nisso, o processo vira um mero jogo. Quem jogar melhor vence. Mas sem nenhum valor por trás desse processo. Assim é a política. Todo mundo diz que política é para realizar o bem comum. Esse bem comum, Tiago, é difícil. Mas sem essa mira, sem esse olhar lá no futuro, política vai ser um mero jogo. Então a vida inteira vai ser um mero jogo. E aí a gente não pode se guiar por isso, porque acreditamos, no caso aqueles que são humanistas como eu, que a gente precisa dessa utopia para viver. Mas vamos lá. Não é uma alienação. Mas é um conjunto de valores que a gente busca realizar na vida para além das coisas. A gente está ficando muito materialista. Longe de ser uma alienação. Longe de ser uma alienação. Mas vamos lá. O que é que hoje se pode fazer de concreto para mostrar que a justiça ela pode ser justa? Ela pode ser justa, seja para o rico, seja para o pobre. Boa. Como da mesma forma a política pode servir tanto aos interesses de grandes conglomerados, de empresários, setores, de empreiteiras, ramos, segmentos da sociedade, como também para a demanda do seu João, que tem uma rocinha lá no interior de Brejo Grande para a agricultura familiar. Então, como é que a justiça pode ser justiça nos dois âmbitos e a política pode ser política também nos dois âmbitos? Bom, uma parte eu já falei, se a gente não qualificar esse Congresso, não vamos mudar nada. Porque a lei que, por exemplo, destina produtos da agricultura familiar para a merenda escolar é discutida no Congresso Nacional. Então, se você não qualifica o Congresso, você vai ter congressistas que estão pensando meramente no agronegócio e não no sujeito que está ali na beira do São Francisco. Então, é o primeiro ponto. Mas você falou em justiça mesmo, no campo jurídico. Tem um aspecto que eu vou conversar com a minha classe. Acho que os juízes estão cada vez mais preparados. Acho que o judiciário é uma estrutura consolidada, tradicional, está fazendo o seu papel. Houve avanços aí com a criação e autonomia da Defensoria Pública, avanços. Ministério Público, não, quando eu falo fazendo o seu papel, enfim, dentro do cenário brasileiro, não estou falando que é bom ou ruim até agora, mas você vai entender uma coisa. O Ministério Público pegou um arcabouço legislativo e ele, mais uma vez, bem ou mal, vai lá e exerce o seu papel, ele está conseguindo avançar. Ministério Público, Defensoria, os juízes, enfim, toda essa estrutura está funcionando. Agora, tem um item que a gente precisa refletir. Durante os últimos tempos, a advocacia tem sido sufocada. A advocacia tem recebido um processo de criminalização. A advocacia tem se distanciado das causas sociais. Estão ensinando nas escolas que o bom advogado é aquele que conhece o juiz. E a gente não está formando advogados com coragem para defender os direitos. E com conhecimento técnico. Há deficiência na formação também.
Mas a formação cidadã, não há interesse no sistema de que eu tenho uma advocacia forte. Estou falando para a minha classe. Nós precisamos fazer um choque de ética e um choque de humanismo e um choque de democracia na democracia. A advocacia tem que assumir o papel de protagonismo no debate político, nas questões sociais. A OAB tem que passar a ser, nível nacional, nível local, porta-voz dos interesses do povo. Porque quando foi na época da ditadura, em todos os períodos, a OAB sempre teve um papel fundamental. Errou, enfim, ela, tal como qualquer organismo, representa certos setores da sociedade. Durante muito tempo, os advogados também representaram aqueles que tiveram acesso ao nível superior, portanto, era uma elite. Mas não é, a vocação do advogado não é essa. A vocação do advogado é lutar por justiça. E enquanto tem alguém injustiçado, deve ter um advogado levantando a voz. Então, o lado social da advocacia precisa ser aceso. Eu vou anunciar aqui que eu vou visitar o presidente da OAB, Sergipe, levando essa minha ideia, e quero ver se eu consigo representar a minha categoria no sentido de fortalecer isso. Eu quero falar isso, por exemplo, porque também há uma certa hipocrisia no Brasil, no sentido de vamos combater a corrupção, certo? Vamos combater a corrupção, mas não com atropelamento dos direitos fundamentais. Eu tenho muito respeito pelo trabalho de Moro, pelo que a Lava Jato fez, mas, por exemplo, sou contrário à condução coercitiva. Por exemplo, sou contrário ao encarceramento pelo encarceramento, como eu já falei aqui. Né? A sensação de impunidade é que é problema maior do que o tamanho das penas. E por aí vai. Já né? discutimos sobre isso. Não é? E eu acho que a advocacia tem papel fundamental como isso. E eu vi num momento recente a advocacia muito acanhada, muito pressionada, muito sufocada. Eu não vejo isso com bons olhos para a democracia. Os advogados são grandes defensores da democracia. Nós já tivemos grandes baluartes no Brasil que eram advogados e a gente sabe da importância. Hoje, a gente vê isso no menor grau até o maior grau. Né? Advogados que sequer estão em condições de se portarem perante um magistrado, por exemplo, e vão aceitando certos abusos, e a gente precisa trabalhar um pouco isso. Um advogado como porta-voz da democracia. E a advocacia livre, independente, capaz de gritar alto em favor do povo é muito importante para isso. Mas essa postura você não vai poder conservar durante toda a campanha. Né? Nós estamos vendo aqui hoje, vocês estamos assistindo, estamos vendo aqui o Adi, advogado pré-candidato ao Senado. Então, o Adi político, eu quero falar agora com o Adi político. O que é que o Adi político pensa, por exemplo, sobre os últimos 16 anos de governo do Estado? O que é que o Adi pensa sobre as gestões que passaram? Olha, aqui é pular com algum mérito, mas muito ruim. Se eu, por acaso, enxergasse uma avaliação positiva, eu poderia me filiar a qualquer partido. Eu tinha um número de partidos muito pequeno se eu quisesse me filiar a Sergipe. Porque, na verdade, a maioria tem algum vínculo com o governo. Eu não poderia iniciar, ou reiniciar, né, porque eu me filiei lá em 96, ao Partido Verde, lá quando eu era jovenzinho lá na universidade, mas o fato é que eu não poderia estar ao lado do governo e do grupo que hoje governa o Estado. Infelizmente, eu acho que fizeram muito mal a Sergipe. A gente pode sair aqui discutindo uma série de itens. Mas o que eu acho pior é que eu não sinto um governo disposto a dialogar, a ouvir o outro lado, a ouvir a oposição, a ouvir sugestões, a colaboração para que ela acerta. Você acha que Belivaldo não é um bom ouvinte? Não é um bom ouvinte. Eu acho que ele não tem muita vocação democrática.
A prova está aí, a questão dos policiais. Veja, a educação. Olha, os índices educacionais do estado de Sergipe só decaem. O IDEB, a qualidade do ensino sergipano vai caindo ao longo do tempo em relação às metas do IDEB. Mas isso não se deve também muito ao período da pandemia, que o Estado, nenhum Estado estava preparado para enfrentar a pandemia, nenhum Estado estava preparado. Antes da pandemia já estava caindo. Essa curva começou a se encontrar, meta e resultados do Sergipe em 2010. De 2010 para frente, ladeira abaixo. Não teve nada a ver com pandemia. Vamos lá. Aracaju. Onde é que tem a UTI em Aracaju? Desconheço. Capital do estado de Sergipe. Sem uma UTI. Desconheço. Entrou pandemia, saiu pandemia, não conhece UTI. Então, na verdade, eu te pergunto, esse grupo todo, junto e misturado, melhorou a educação? Não. Melhorou a saúde? Não. Melhorou a segurança? Não. Bom, saúde, educação, 25, 12, 37, quase 40%, segurança um pouquinho, enfim. Por aí, já vão quase metade do orçamento. Por aí. Então, metade do que geriu, não foi bem. Aí você pergunta assim, e o equilíbrio fiscal? Que o Estado não pagava os servidores em dia, aí depois pagou em dia, e tudo isso. Será que isso foi positivo? Sim, positivo, né? Fez a obrigação, mas tá, como que fez isso? Com a ajuda do governo federal? Também, no período da pandemia, mas vinha fazendo isso antes, esse esforço, mas sabe como? Taxando aposentado. Aumentando de 11% para 14% e não aumentando a base de cálculo em cima do aposentado. Não dando reposição inflacionária para servidor. Portanto, o sujeito que ganhava 10 mil em 2010, hoje ele ganha 10 mil representa 55 em relação ao poder de compra. Assim é fácil. Meu orçamento aumenta e eu deixo o servidor pobre. E aí, este servidor pobre consome menos, a economia vai ladeira abaixo. Agora, recentemente, eu vi uma propaganda do governo. A expectativa de maior aumento do PIB do Nordeste é Sergipe. Claro, o que mais caiu na última década foi Sergipe. Qual é a tendência na hora que eu tenho uma recuperação econômica? É que o maior percentual de aumento é justamente aquele que mais caiu. Porque aquele que veio crescendo, não tende a crescer tanto mais. Então, é verdade, é tudo feito. Sinceramente, eu não posso entender que Sergipe vai ficar mais do mesmo a vida toda. E a sua postura para o debate e a apresentação de ideias partindo do contraponto, da necessidade do contraponto em relação ao que o governo vai apresentar de feitos, do que vem fazendo, do que fez ao longo desses anos, vai ser de enfrentamento ou vai ser de discussão de ideias e de propostas? Essa aqui é do jeito que eu estou falando. Ou seja, eu só posso dizer que não sou aliado de alguém porque eu tenho críticas à forma como o governo foi feito se eu conseguir fazer um mínimo diagnóstico. Estou fazendo aqui um mínimo diagnóstico para dizer que com isso eu não concordo. O diferencial é que eu não tenho nada contra a pessoa de Belivaldo. Nada contra, e com ele assim, nunca tive muito contato. Sempre tive um bom contato pessoal com Edivaldo Nogueira. Não tenho nada contra a pessoa, mas não sou afeito à gestão. Edivaldo Nogueira é um caso curioso. Que ele não faz uma gestão daquelas que dá arrepio da gente de ruim. Aliás, esse acho que é o grande capital político dele. É que o lixo está bem recolhido, é que a cidade está limpinha, que as coisas funcionam. Nas últimas duas gestões. Sim. Nas últimas duas gestões. Mas eu sei essa sensação porque a Aracaju não tem. Nas duas últimas gestões. É porque o que veio antes era tão ruim. Que quando você compara aquilo, é por isso que eu disse, a gente pode fazer um pouco mais. É que quando você compara aquilo que é ruim, você diz, poxa, vou deixar isso aqui, porque é como se a gente não merecesse mais. Ou volta aquela história de que
Ou a gente Eu está me refém, conformo. não, a gente está refém do menos pior. Isso. Aquela Tá? velha história de que está refém do menos pior. Perfeito. Eu vou contar uma história. Eu não sei se você conhece Antônio Neto. Ele é filho de Adierson Monteiro. Muito. Um amigo querido. Pronto. Os dois, o pai e o filho. Certa vez eu conversando com o Antônio Neto, no escritório dele lá Advogado muito inteligente. na Progresso, muito inteligente, Muito. a gente falando justamente sobre isso, sobre perspectivas de futuro, sobre política, sobre o que é que a gente via que estava errado e que merecia ter um ponto de vista diferente para que se pudesse colher resultados diferentes. E ele nos classificou, a mim e a ele, como sonháticos. Nós somos sonháticos. A gente sonha por dias melhores, por momentos melhores. Já tomei muito na cabeça por isso, por acreditar primeiro nas pessoas, porque eu acredito nas pessoas, e por acreditar que o que você está me dizendo você vai cumprir e eu vou ver aquilo acontecer. Eu imagino que para o político esse tipo de apoio ele é fundamental. Para o bom político ele é fundamental do ponto de vista de incentivar o cara a seguir adiante, porque Antônio Neto mesmo desistiu. Ele começou a participar dos bastidores, ele caminhou muito com Eduardo Amorim e ele viu como era e desistiu. Disse, não quero, não é para mim. Não é para mim. Só que tem uma série que eu acho que quem participa de política, quem gosta de política e quem entra na política para exercer mesmo a política por ofício, por dedicação, deveria assistir. House of Cards. Aquela série, ela é uma escola de como você pode fazer o sistema trabalhar para você. Você usar o sistema contra o sistema. Porque vamos colocar uma situação prática. Uma situação prática. Você é deputado federal, você é senador. Foi eleito senador da República. E eu sou prefeito de Propriá, na minha cidade. Então, você tem 10 milhões de emenda para destinar e vamos destinar esses 10 milhões para Propriá. Então, Tiago, eu vou destinar para Propriá esses 10 milhões, mas para mim vai voltar X. Aí eu chego e pergunto a você: o prefeito da maior cidade do Baixo São Francisco, onde se concentra o maior bolsão de pobreza do estado, ele vai dizer que não? Ele vai dizer que não quer? Ele vai dizer que não aceita e que prefere ver a população dele sem uma cesta básica para ele dar no final do mês? Como é que se responde essa pergunta? Eu vou te dizer. Certa oportunidade, eu estava conversando com o ministro José Eduardo Cardoso sobre a possibilidade do impeachment de Bolsonaro. E ele disse que relutou em defender o impeachment de Bolsonaro durante muito tempo, porque não achava os argumentos pró-impeachment suficientes para uma medida tão drástica. E chegado um certo momento, quando ele defendeu o impeachment, ele disse que não conseguia ser tão pragmático ao ponto de entender que não caberia o impeachment para poder preservar, por exemplo, a economia do país. Porque se você faz um impeachment, você desarruma as coisas, o país fica desarranjado, a economia é abalada, a política é abalada, as empresas, o emprego e por aí vai. Tudo recebe uma ressonância a partir desse fato grave.
Mas ele disse, olha, esse é um pensamento pragmático. A gente, em nome da estabilidade econômica, permite que alguém faça isso, para não desarrumar o país. Mas eu não consigo ser tão pragmático ao ponto de abandonar literalmente a Constituição Federal e o modelo democrático para evitar o problema econômico. Chega uma hora que esses valores são maiores do que o outro. Eu vou usar essa expressão para responder essa pergunta. O prefeito olha, vê a comunidade precisando, vê a emenda da mão e ele poderia ser pragmático. Diz, bom, tem necessidade, eu vou aceitar essa proposta de corrupção, vou fazer em nome do povo. Ocorre que há limites e valores para o pragmatismo político. Neste caso, uma parte do dinheiro público está sendo desviada para a pessoa, para o sujeito, para a vida privada de um agente político. Por si só, ela deixou de ser pública para ser privada. E o que é que nós somos? República Federativa do Brasil. Neste instante, o que foi abalado aí não foi um tijolo. Essa parede que está aqui, se eu quebro, a casa não cai. Mas se eu quebro o pilar que está ali, pode ser que a casa desabe. Então eu posso ter aqui e acolá certas ofensas ao direito brasileiro. Mas se eu ofendo ao republicanismo, a um pilar da nossa existência, muita coisa pode desabar junto. Então, é aquele tipo de situação. Fosse eu, diria, infelizmente, vou lutar de outra forma para essa emenda. Se não tomasse outras providências, você me conhece, eu talvez tomaria outras providências contra quem fez essa proposta. Conheço. Mas assim, a luz do republicanismo, diante da necessidade de uma sociedade que vem de uma pandemia combalida, passando fome, sem emprego, a gente viu diversas imagens aí de pessoas, crianças mexendo em carro de lixo aí, pegando osso, imagens fortes que você fica sem saber o que fazer e você fica se perguntando, meu Deus, eu estou com meu teto aqui e eu estou sentado com minha família aqui e eu estou com meus filhos comendo, eu estou com meus filhos com teto e eu estou sendo obrigado a assistir a isso. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu fico feliz, e digo a você com a sinceridade que ele tem na condição de amigo, de ver você abraçar essa possibilidade de lançar-se candidato ao Senado, porque lá atrás, na campanha, quando a gente estava nas ruas, na última campanha a gente estava nas ruas, eu já dizia que você deveria se lançar candidato. Porque a gente tem que fazer com que novos nomes surjam, mas surjam a partir do debate natural. E vou citar um exemplo. Por que o Baixo São Francisco tem a UNIT? O Baixo São Francisco, essa é uma proposta para a cidadania. Leve isso para o senador, pronto, leve isso para o senador Alessandro. O Baixo São Francisco é onde se concentra o maior bolsão de pobreza do estado. Tem a Universidade de Tiradentes lá, uma estrutura de um auditório excelente. Vamos montar um seminário para se discutir o que é que se pode fazer a partir da criação de um consórcio entre os prefeitos. Um consórcio entre os prefeitos, com a participação da Codevasf, para fazer com que
as populações, as famílias que estejam passando fome, que estejam na extrema pobreza, elas possam ser de alguma forma beneficiadas. Nesses seminários, eu tenho certeza absoluta que vão surgir vozes que, além de apoiar o projeto de vocês, vão querer se engajar no projeto, vão querer participar ativamente do projeto. Porque se a ideia do cidadania é essa, fazer com que exista a renovação política do cenário sergipano, já está atrasado. Já está mais do que atrasado. Tá certo? Eu vejo o Alessandro querer se colocar na condição de opositor de tudo que está aí. Como você bem pontuou aí, os últimos 16 anos, sei lá quantos anos que está aí. Mas a oposição da crítica pela crítica só vai fazer com que a gente fique nesse movimento cíclico que não leva a lugar nenhum. Então, se Alessandro quer realmente se colocar na condição de uma figura que seja propositiva e que deixe um legado na condição de senador, ou mesmo de candidato a governador, sei lá, que ele abrace a causa da renovação do cenário político sergipano a partir do surgimento de novas figuras. Olha, você está aparecendo. Você foi capaz de mobilizar muitos jovens na última campanha. Muitos jovens. Quer dizer, isso pode surgir como um movimento de conscientização da juventude para entender que é a participação ativa na política que vai fazer com que a gente venha colher bons frutos no futuro. Não é de outra forma, não é de outro jeito. Então, eu fico muito feliz de poder ter conversado com você hoje, de você ter me recebido aqui na sua casa, de ter falado a respeito do seu desejo de contribuir na condição de pré-candidato ao senador, e deixo você aqui para os ouvintes do canal Bastidores da Política todo o espaço para você se dirigir a eles e conversar com eles a respeito de quem é Adim Machado e o que é Adim Machado quer oferecer para a população enquanto pré-candidato ao Senado. Bom, com certeza eu não tenho uma estrutura que terão outros agentes políticos para dialogar com a sociedade, senão a boa vontade, né, da mídia, da imprensa, todos. Eu tenho que agradecer todos os espaços que estão abertos para mim, para dialogar, mas as minhas redes sociais estão abertas para que eu possa, vocês podem lá olhar. A partir de agora, você falou lá da Unip, eu vou começar a fazer algumas palestras, sejam com filiados do Cidadania, para comunidades, defendendo 8 eixos que eu defendo na política brasileira e sergipana. Ou seja, é como se a gente tivesse uma direção, né? Um plano. Esse plano tem que ser esmiuçado. Mas se eu for falar muitos detalhes, as pessoas não vão captar. Eu quero que durante no espaço da pré-campanha, elas entendam 8 valores, 8 coisas que a gente não quer negociar. São pontos fundamentais de quem escolhe Adim Machado. Um deles é, por exemplo, o mandato compartilhado. Uma outra oportunidade, eu vou falar aqui para você o que significa mandato compartilhado, que é um contato mais direto do eleitor e do eleito no curso do mandato e não apenas nos momentos da eleição. Então, eu estou disponível para as faculdades, para as associações, para os grupos de jovens, para as igrejas, ou seja, quem quiser me ouvir sobre esses 8 pontos, e o mandato compartilhado é um deles, eu estou disponível. Tiago, perguntas sempre inteligentes, eu não duvidava, eu não me surpreendi, né? Foi uma grande oportunidade da gente conversar com o povo sergipano. Eu quero dizer que quem se dispõe para a política está se dispondo a ser julgado, a ser apreciado. Mas eu quero dizer que todas as críticas que o seu
telespectador, o seu seguidor fizer, será muito bem-vinda, será guardada, trabalhada, a fim de que a gente possa refletir, porque há uma piada assim que a gente fala no dia a dia, que só maluco, só doido tem uma ideia fixa, né? E não pode mudar. Eu defendo a construção coletiva da política. Então, você se lembra, no ano passado, quando eu juntei bolsonaristas, esquerdistas, botei tudo numa live só, por que não eu posso dialogar com isso? E foi maravilhoso, né? Eu vi que o internauta entrou, não xingou ninguém, um com uma posição, outra com outra. Todo mundo conseguia dialogar. Mas a gente conseguiu conversar. É isso que eu espero da política. Até aqui só tenho a agradecer a reação da população, surpresa para mim, como eu disse, convidado para ser candidato a deputado federal, depois o Senado surgiu assim, e eu estou, levado pela vontade do povo, pela vontade da cidadania. O que vier eu vou encarar, mas com esses princípios, com esses valores, com esse propósito. Adi, muito obrigado pela entrevista. Eu espero que outras oportunidades surjam para a gente discutir sobre seus projetos, para a gente apresentar para a sociedade, para o público do canal, os seus projetos, e a gente debater sobre os projetos, trazendo as sugestões dos espectadores do canal. Na hora, vai ser maravilhoso. Valeu, um abraço grande. Eu vou ficando por aqui, galera, e a gente vai postar esse vídeo no canal Bastidores da Política. Assim que ele tiver editado direitinho, eu vou anunciar quando vai ser a postagem e vocês vão conferir lá toda essa entrevista bacana.